no diálogo. E aí nós vamos estabelecendo o diálogo. E a Márcia, nossa, eu aprendo cada dia mais, viu, Márcia? A gente aprende ensinando e aprende com o próprio aluno, com o outro. E a cada fala que a Márcia foi dizendo, foi anotando ali, porque é uma fala suave, uma fala de militante, uma fala histórica. E com esses saberes, alunos, eu vou passar um vídeo do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, conhecido no Brasil, passou pela ditadura, foi para os Estados Unidos, em Harvard, depois Chile, já viajou o mundo todo, Genebra, Guiné-Bissau, na África do Sul, e faleceu em 1997. Então, assim, olha bem essa reflexão a canoa. Quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: companheiro, você entende de leis? Não, respondeu o barqueiro. E o advogado, compadecido: é pena, você perdeu metade da vida. Oh, que pena, né? A professora, muito social, entra na conversa: seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o barqueiro. Que pena, condói-se a mestra, você perdeu metade de sua vida. Nisso, chega uma onda bastante forte e vira o barco. O barqueiro, preocupado, pergunta: vocês sabem nadar? Não, responderam eles rapidamente. Então, é uma pena, conclui o barqueiro, vocês perderam toda a vida. Não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes. Paulo Freire. Nosso grandioso Paulo Freire. Se há saberes diferentes, há sujeitos diferentes, há escolas diferentes, há cultura, há conhecimentos diferentes. E nesse sentido que eu pensei em trazer a reflexão do barqueiro, viu, alunos, tanto que é especial os conhecimentos que vocês têm, né? O Sr. Giovanni, nem sabia que não é Sr. Giovanni, dessa função, cadeia dominicial de imóveis, exerce função, depois de 43 anos, retorna ao estudo. E vim falar do compromisso, né? Do compromisso nosso, compromisso social, que a Márcia já deixou bem claro. O que é esse compromisso social? Lendo também Paulo Freire, Educação e Mudança, o compromisso pede um complemento. O que é esse complemento? Se eu sou professor, se eu sou educador, meu complemento é ser educador e professor. Se eu sou educando, se eu sou educanda, é meu complemento de ser educando e educanda. Mas pede outro termo: compromisso desses sujeitos com o quê?
E com quem? Compromisso com a sociedade, compromisso com a comunidade, compromisso com o Novo Gama, compromisso com a Escola Municipal João Gabriel e com outras escolas. É esse compromisso. E o compromisso, ele não pode ser um blá blá blá. O compromisso tem duas palavras fortes, dois verbos, né? Agir e refletir. Refletir sobre sua ação a cada dia. Não tem como separar Rafael, professor, e Rafael, pessoa. Na segunda-feira eu ser professor e na terça-feira eu ser pessoa, Rafael. Eu sou um só. Isso chamamos trabalho como princípio educativo. Trabalho como princípio educativo. Então, se é princípio educativo, se eu tenho o dever de respeitar o outro, e nem estou falando de tolerância, hein? Respeito. Que tolerância é o último estágio, falando de respeito. Tanto os sujeitos, e quem são os sujeitos que a Márcia falou? São todos que compõem a educação de jovens e adultos da escola, falando de EJA. Desde os profissionais de educação, na administração, porteiro, as meninas da merenda, né? Os professores, os gestores, educadores, são todos sujeitos que devem ser respeitados, né? E quando eu falamos aqui em formação permanente, e já foi pontuado que nessa formação inicial não tivemos nós, professores, professoras, metodologias para o ensino e educação de jovens e adultos, nenhuma disciplina na licenciatura sobre educação de jovens e adultos. E me lembro em 2008, quando fui ser professor de educação física, na educação de jovens e adultos, me tornou-se um desafio. Como a Márcia falou, fui um pesquisador. Ali eu tive que dialogar com a realidade deles. Mais a educação física, né? Quem gosta de educação física e os alunos? Bom, né? Dialogar com eles, não a educação física, né, da educação infantil, não a educação física da educação diurna, mas a educação física noturna. Então, nessa formação continuada, temos que pesquisar, tanto o professor como os alunos, exercer a pesquisa, o conhecer. O conhecimento nunca para. E aí, quando você exerce a capacidade intelectual, você começa a enxergar novos horizontes pelo conhecimento. Então, Freire destaca nessa formação permanente dos professores o momento fundamental da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje, dessa audiência aqui, ou de ontem, que se pode melhorar a próxima prática, né? E aí tem que assumir um compromisso de sociedade. Que escola que eu quero? O que eu quero formar? Para quê? Por quê? Por que eu estou ali naquela escola? Mesmo falando de todos os desafios que nós professores temos no Brasil. Se cai na discussão que na culpabilizamos somente o poder público e eu não me comprometo a fazer a minha parte, que é contribuir na transformação da sociedade, eu caio num discurso que o Paulo Freire fala de basismo. Ou seja, não é culpa minha, não é dever meu fazer isso, o Estado que fez isso, tudo bem, mas eu tenho que exercer a minha função de ser professor, de dar uma nova realidade a vocês, alunos e alunas.
E vocês também, alunos e alunas, dialogar com o professor, né? E aí eu pergunto, quem são, né? A professora Maria Emília sempre, uma aula dialógica, pergunta: quem são educandos e educandos jovens, adultos e idosos? Educadoras e educadores, gestoras e gestores, equipe administrativa. Quem não são? Quem querem ser? O que aproxima ou distingue os educandas ou educandos e educandas da EJA? Numa mesma sala de aula, você ter adolescentes, jovens, adultos, idosos, é fácil? É complicado, seu Giovanni? Muito complicado. Mas nós não falamos no diálogo, não falamos no respeito, na tolerância para uma sociedade melhor? Então, esses conflitos geracionais, conflitos de geração, ele tem que ser resolvido. E ele é só resolvido pela mediação com o outro, pelo professor ou pelo próprio colega. Respeitar os direitos, deveres, essa questão. Tem um autor também, o Bernardo Charlot, fala que o fracasso escolar no Brasil, ou na América Latina, ou em países em desenvolvimento, ou no terceiro mundo, foram pensados e programados para o fracasso. Palavra forte, né? Foi programado para fracassar. Então, assim, eu vou ficar no fracasso? Se a educação é ao longo da vida, considera a educação ao longo da vida, nós vamos ficar passivos diante de situações conflitantes, de discriminação, de violências, de melhorar a família. Uns falam, vocês, todos nós, principalmente os alunos e alunas que não acreditam em si, aumentem sua autoestima. Vocês são intelectuais também, intelectuais orgânicos, né? E aí, se eu não assumo como professor progressista, como professor que sonha, como professor que tem utopias, tem que sonhar realmente, como professor que enfrenta o medo e não neutraliza com o medo, eu não posso, como professor, introduzir de uma forma quase física e material o saber na cabeça do aluno. A cabeça do aluno é como um gravador. O Bernardo Charlot fala. O professor fala, a cabeça grava. A lógica do aluno é a lógica de transmissão direta. E aí, o Giovanni vai lembrar lá relatando 40 anos atrás, o professor transmitia o aluno, seu corpo em silêncio. O aluno quer perguntar, mas quem que é detector dos conhecimentos? Quem é o professor? Então tem que ficar em silêncio ali, eu não posso falar nada, porque o professor que detém todo o conhecimento do mundo. Não é assim. O aluno tem que ter espaço para falar, né? Dialogar com isso. E aí o Freire fala: será mais fácil para conseguir seus objetivos, os professores, ver o homem como uma lata vazia que vai enchendo com seus depósitos técnicos. O aluno não é a lata vazia. Eu não posso repetir o mesmo, como a Márcia falou, conteúdo, proposta pedagógica, né? Da educação do ensino fundamental, do diurno, da educação infantil. O Giovanni tem uma experiência aí como sujeito que se faz você, Giovanni, ser histórico, ser cultural, ter conhecimento, e faz todos os alunos essa história que conta pra gente, nossa gente, né? E aí, a escola diz, historicamente, para o aluno não aprender coisas. A escola diz isso quando se propõe que passar de ano e obedecer às regras da escola
é mais importante do que conhecer. Não tem aquele, não, eu quero passar de ano. Não é isso? Obedece às regras, porque as regras foram postas, não foram dialogadas. Você é 5, você é 8. Tanto, só dando um exemplo na formação permanente dos professores. Na minha época, assim, eu tirei 0, aí depois eu tirei 10, dividia por 2, somava 10 mais 0, 10. Dividia por 2, eu era 5. Mas professor, eu tirei 10. Por que eu vou tirar 5? Aí eu me pergunto por que eu vou tirar 0. Você tirou 0 naquele momento, mas os professores não avaliavam o processo. Se eu tirei 10, porque eu melhorei no processo. E aí, a avaliação é processual nesse momento. E não só avalia o cognitivo, não. Tem que avaliar o quê? A afetividade, a relação, a subjetividade. Nesse sentido. Relembrando a minha área, eu só vou fazer uma pergunta para vocês agora, hein? Eu tenho um corpo. Vocês têm um corpo? Vocês têm um corpo? Tem? Você tem o corpo ou você é o corpo? Eu sou o corpo. Eu não tenho corpo. Eu sou o Giovanni, né, Giovanni? Eu sou o Rafael, com toda a história. É nisso. E as leis, então as companheiras nossas, a professora da UFG, a Margarida e a Emília, no último artigo, falou que as leis diz muito na escola, viu? E nós, professores, deixamos de estudar a lei. E aí, alunos, professores, quando eu concordo com tudo, quando eu jogo a responsabilidade para o outro, eu falo, sabe de quê? De consciência ingênua. Ou, nem ingênua, consciência intransitiva. Cadê a professora de língua portuguesa aqui? Tem um verbo intransitivo, não tem? Que não pede complemento. E tem a consciência intransitiva. A consciência intransitiva que não transita nada, eu recebo tudo. O que o Jornal Nacional falou é verdade, o que a novela falou é verdade, e o que o popular, o daqui, falou é verdade. Ah, tá bom, vai mudar a minha vida mesmo. Ah, muda assim mesmo. Uma consciência intransitiva, não transita nada. Aí quando participa de outros espaços educativos, não só a escola é um espaço educativo, conhecimento científico e também de outras relações pessoais. O aluno passa, nós passamos também, até a consciência transitiva, e vai transitar, ingênua. Primeiramente, eu falo por etapas, algum conhecimento. Vamos falar. Primeira vez que eu vou aprender a dirigir. Meu desafio é perder o medo, né? De dirigir. Estava na consciência o quê? Intransitiva. Ah, não, vou dirigir para mim. Ah, mas dirige. Ah, seu Teixeira é bom. O Mioneira dirige. Mas há necessidade, seu filho, seu pai, ou um amigo passa mal, tem que ir para o hospital, o seu carro está lá. Aí vem o choque. Que é a consciência transitiva e ingênua. Vou ter que aprender. Aí começa o processo de aprendizagem. Começo a dialogar com outro motorista, a entrar na autoescola, saber, né? Primeiro você dirige com o volante duro assim, com a mão, com a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta. E depois aprende aí, né? E tem a responsabilidade do condutor. Quando eu tenho essa responsabilidade ética, política, cultural, eu vou fazendo um exemplo do motorista. Eu passo a ter uma consciência transitiva crítica.
Consciência transitiva crítica. Muitas vezes o professor fala assim: eu tenho 20 anos que eu dou aula. Você tem 3 anos. Em experiência, 20 anos. Só que ele repete o primeiro ano dele de didática, que dá aula, 20 anos. Não faz uma capacitação, não lê um livro. Alguns, tá? E outros são interessantes, que capacitam, faz a formação continuada, porque a formação continuada, ela não é só dada por Secretaria de Educação, Centro de Formação. A formação continuada é você fazer a leitura de mundo. A leitura de mundo é esse conhecimento que advém das experiências culturais, teatrais, artísticas, corporais. Por isso que a leitura de mundo, Giovanni, quando eu sabia escrever, a sua leitura de mundo, já diria, vem antes da escrita. Como diria Paulo Freire. Onde eu quero chegar nessa formação continuada e permanente? Tanto os professores como os alunos. A formação não fica somente na escola. Ela tem que transcender os muros da escola. Ler. Alunos, quem gosta de ler os livros? O primeiro presente que eu ganhei foi um livro, O Pequeno Príncipe. E todas as vezes que eu vou reler, parece que é uma história diferente para mim. A leitura alimenta nossa bagagem de conhecimento. Então ler é necessário. Mas alguém ensinou a vocês a estudar? Nós, professores, alguém ensinou nós a estudar na faculdade? A ler? Como que se aprende? E como que se apreende? Ensinou isso? A metodologia de estudar? Tem uns que tem um espaço tranquilo para leitura, tem que fazer um fichamento, tem que revisar, tem que relacionar com os outros acontecimentos, eu tenho que assistir um vídeo, tem que ouvir uma música. Alguém ensinou isso? Né? Qual foi o último livro que eu li? O que isso repercute na minha vida? Essa leitura clássica, ler os clássicos, ou ler mesmo o daqui, para ter uma opinião, para criticar o daqui, o Jornal Nacional, assistir jornal, né? Será que por trás, o que está havendo? Então somente a escola deixa essa questão, é só a partir de um diagnóstico na escola, da realidade social da escola, que eu posso dialogar com os sujeitos ali. E aí eu proponho uma intervenção criativa, onde que o aluno tem sentido e significado ao aprender, onde o professor tem sentidos e significados ao ensinar e aprender. Quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu ensino. E os alunos, vocês ensinam muito pra gente. Muito, muito. Tá? Um exemplo, só fechando minha fala, um exemplo de formação continuada, permanente, de consciência transitiva crítica. Quem conheceu o Cristiano Araújo, os alunos conhecem também, né? Conhece o Cristiano Araújo? Foi uma fatalidade? Não foi? Sensibiliza, uma morte sensibiliza todos. E a consciência ali tinha que ser transitiva, crítica. A consciência tanto do motorista, para falar, meu amigo, coloca o cinto. E a consciência transitiva, crítica do Cristiano Araújo, juntamente com a namorada, para falar, eu tenho que colocar o cinto. Não para não ser multado, mas sim para a vida. O conhecimento aí teve sentido, não teve? O conhecimento teve significado aí. E isso é compromisso. É
compromisso com a vida. Escola tem esse papel, essa função social, compromisso social, tá? E aí deixando para vocês o Plano Nacional de Educação 2014-2024, acho que é interessante fazer um estudo sobre isso, nas metas 8, 9 e 10, onde eu tenho que dialogar com o mundo do trabalho do educando, tá? Então, assim, a secretaria, governo municipal aqui, procurar, né, o recenseamento que eles chamam, ou seja, divulgar nas redes, onde que tem os alunos, onde as pessoas estão fora da escola, fazer esse chamamento, fazer esse acolhimento e fazer metodologias que o aluno permaneça na escola. Então é interessante, essas metas 8, 9 e 10, tá? E aí a meta 10, pensar aí a escola, a secretaria, integrar a EJA, a educação profissional. Não estamos falando de educação profissionalizante, tá? Estamos falando de integrar, que é uma experiência, não é um momento aqui, mas é uma experiência interessante do ProEJA FIC, assumida aqui pela secretaria, pela gestora militante, com parcerias com a UFG, Instituto Federal, em 10 escolas de Goiânia, que essa proposta foi interessante, de currículo integrado, só falando basicamente, tá? Não vou aprofundar, mas só citando: docência compartilhada, planejamento quinzenal com dispensa de educandos, estudos sistematizados, não tem janela, é estudar, horário de estudo, planejar a aula. Então foi muito interessante, eu participei como formador, é muito interessante mesmo o ProEJA, FIC, Pronatec. E aí, alunos e professores, achei que não sei se a internet caiu, mas temos aqui, ó, o portal Fórum EJA, tá? Acho que caiu aqui a internet. Esse portal pode ver, tem as bandeiras dos estados. Clica na bandeira do estado de Goiás, lá vai ter todo o material. Um espaço de formação, vai ter material para aluno, vai ter material para professor. Chamamos de uma formação continuada nesse portal. Então, assim, achou interessante um projeto que vocês fizeram na escola? Envia para o EJA, para o Fórum EJA, que tem lá o endereço. A professora depois vão clicar e ver o e-mail, né, do fórum, para postar para o Brasil e para o mundo, tá? Então esse local é bem visitado. E aí temos também, nesse ano, eu, a Márcia e a Maria Emília como coordenação geral do ENEJA, vai ser em Goiânia, 18 a 21 de novembro, ao ENEJA, Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Então, Encontro Nacional. É difícil organizar um evento, não foi difícil organizar aqui, cadê a Genilde? Uma audiência? Já pensou para 420 delegados do Brasil todo, em Goiânia, discutindo, foi? 4 dias discutindo a educação de jovens e adultos, uma melhoria na educação de jovens e adultos, políticas públicas, educação popular, né? Então é esse espaço de formação. Entre quando a internet aqui estiver funcionando, clica na bandeira do estado de Goiás, vai ter todo o boletim lá do ENEJA. Alunos, tem material lá para vocês, tem hipermídias, né? Eu falei sobre o ProEJA FIC, também tem lá o link para o ProEJA FIC. E interessantíssimo utilizar a internet em função do conhecimento, que a Secretaria Municipal de Goiânia criou um blog onde está fazendo a reinscrita, está ouvindo professores, alunos, todos os sujeitos da escola nessa tarefa e atividade da reinscrita da PPP de Goiânia. Aí a equipe da DEFIAJA, histórica, a DEFIAJA
que deu sentidos e significados na educação de jovens e adultos desde 1992, né, quando tem histórica da EJA em Goiânia, mas em 2001 se denomina DEFIAJA, né? E aí, 2001 para cá, muito avanço, muitos desafios, né? Muitos problemas, mas não perdemos a luta, a pesquisa, o sentido da educação popular. Então, obrigado, pessoal. Vamos dialogar depois, vamos, né, apoiar o diálogo com vocês, alunos. É o momento hoje, alunos, de vocês falarem, de vocês expressarem, de vocês tiverem dúvidas, perguntarem. Tá bom? Obrigado, professores, professoras. O papel nosso como professor e professor é aprendizagem e lutar por maior dignidade nossa de ser professor, de ser educador. Então, obrigado. Viu? Bem, agora, professor João Luiz Dias Almeida, possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Goiás, 2010, tem pós-graduação lato sensu em Neuropedagogia e Psicanálise pela FAC Unicampus, 2012, tem experiência na área de educação com ênfase em educação matemática, atuação principalmente nos seguintes temas: educação matemática, ensino e aprendizagem de matemática, resolução de problemas, investigação matemática e aula expositiva. Professor de matemática da educação básica Aparecida de Goiânia, apoio técnico pedagógico da DEFEAJA, Divisão de Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos, e militante do Fórum de EJA. Eu vou pedir licença para vir aqui mais perto um pouquinho, para ficar aqui mais ou menos assim. Também, mas assim, para não ficar muito de cantinho, para facilitar, né? É verdade. Primeiro quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, especialmente eu quero dizer que tem um sujeito aqui que foi muito importante na minha vinda para esse espaço da EJA, para essa militância, né, Rafael? Foi apoio que acompanhou a escola onde eu iniciei na Rede Municipal de Educação de Goiânia, então eu faço, assim como Rita, né, acompanha as escolas aí. É uma pessoa que com certeza abre portas para que as pessoas tenham conhecimento, né? Então tem essas funções aqui também, né? O Conselho Municipal que está com certeza junto com a Rita, junto com a Secretaria, junto com as escolas. Então é uma honra muito grande para mim estar aqui. E Márcia, que me acolheu tão bem ali na DEFIAJA, né? No fórum, né? Sempre incentivou muito minha participação ali. Seu Teixeira e o fórum como um todo, eu quero dizer que é uma felicidade partilhar dessa mesa, cumprimentar a secretária de Educação, o sindicato de professores, né? Enfim, se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe. Eu inicio minha fala dizendo que eu sou educador, né? Da educação de jovens e adultos e por mais que eu esteja nessa posição hoje de estar numa Secretaria de Educação, dentro de um departamento de EJA, eu reafirmo a fala da Márcia, que é militância. A EJA nesse país é militância. Todos os dias nós lutamos para existir, nós lutamos por uma educação pública, nós lutamos para que essa educação seja pública, gratuita e de qualidade, no sentido dos direitos. Porque é direito dos nossos educandos, que são excluídos, como foi bem falado aqui e colocado, né? Então, assim, cada um de nós aqui, educadores, educandos que estão nos fóruns, que vão para as escolas,
essa luta é nossa, é de todos nós, né? Então acho que eu começo minha fala nesse sentido, né? E se eu falar muito sobre isso, eu me emociono aqui, minha voz acho que some, né? Mas então, para iniciar eu quero falar que começando pela Constituição de 88, porque se você fizer uma análise da República, das nossas legislações, existem algumas falas, assim, alguns escritos anteriores à questão de garantia da alfabetização, né, de marco de educação e tudo mais. Só que, como a gente tem essa configuração, eu parto dessa questão de que a Constituição de 88 ela é um marco para a gente, porque ela possibilita algumas coisas. Eu começo analisando na Constituição de 88 a questão de que ali a educação aparece como direito social. Tá. Eu busquei uma definição, por não ser jurista, né? Por não ser juiz, advogado, que seja, eu busquei uma definição para a questão de direitos sociais. Eu encontrei a seguinte, aliás, foi a que mais me chamou a atenção. Direitos sociais são aqueles que visam a garantir aos indivíduos o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade para que tenham uma vida digna, por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado Democrático de Direito. Então, quer dizer, são garantias dos indivíduos para o exercício e usufruto de seus direitos fundamentais. Então, é o que nos marca enquanto sociedade. Tanto é que educação aparece lá no artigo 6º desse capítulo que fala sobre direito social, dizendo, não está ali, mas é só citando brevemente, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a aposentadoria, que é a previdência social, né? A proteção à maternidade, à infância, enfim. Continuei muitos direitos, ou seja, o direito à educação aparece na Constituição, no seu primeiro momento, como um direito que se equivale ao seu direito de se alimentar. Então, eu acho que eu começo pela Constituição de 88 porque eu acho que para mim isso é muito forte, né? Se o meu direito à educação ele está no mesmo patamar do meu direito de me alimentar, então é um direito para a minha vida em sociedade. Então, eu entendo que isso demarca um tipo de educação diferente, né? Então, não pode ser qualquer educação. Por isso que a gente fala que tem que ser uma educação pública, gratuita e de qualidade. O dever do Estado, lá no artigo 208, ele diz, com a educação, ele fala sobre a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17. Primeiro aí, educação infantil, né? Depois ali, por volta dos seus 6 anos, a criança ingressa na escola. No primeiro ano, a maioria das escolas estão de 1º a 9º ano hoje organizadas, né? Ou em algumas ainda existe a questão da pré-escola. E aí a Constituição de 88 ela garante que essa educação fundamental e média, quem não teve acesso a ela nesse momento de 4 a 17 anos, ele terá esse direito nesse artigo em outros momentos da vida dele, né? Aí é onde abre espaço para a gente pensar nessa educação de jovens e adultos, né? Lá também no artigo 6º, ele fala assim, que a oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, veja bem que não está falando aqui EJA ainda, está falando de ensino noturno. Então nós não estamos aqui ainda configurados como educação de jovens e adultos, mas aquele ensino que simplesmente acontece no período noturno. Certo? Adiante, por favor. Obrigado. Quando da instituição da votação, né, instituição da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em 1996, acontece que a gente passa a ser visto como EJA, né? Aí reafirma no artigo 4º da LDB o dever do Estado com a educação, né? Eu reponho ali, escolar pública,
o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. Isso é muito importante porque, se é subjetivo, é meu, não importa o que aconteça, eu não posso ser, não pode ser tirado esse direito meu. Isso me constitui enquanto indivíduo que é pertencente à República Federativa do Brasil. Então é meu, ninguém me tira esse direito, não é? O artigo 5º lá da LDB, ele traz o acesso ao ensino fundamental, né, como eu disse, como direito público subjetivo, também podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, acionar o Ministério Público para exigi-lo. Então, quer dizer, está dizendo ali que é isso, né? Que a sociedade tem que se organizar, seja nos fóruns, seja nas associações, para que isso pode ser cobrado esse ensino, né? E é o que está sendo oferecido aqui pela rede municipal de educação dessa cidade, né? Então, traz competências também para os estados e municípios em regime de colaboração. Como que funciona isso? As diferentes redes, elas não precisam trabalhar sozinhas. A rede, quando a gente pensa no Estado, Brasil como um todo, né? Então os 27 estados da federação, a gente pensa que eles estão em acordo ou em parceria com o governo federal, né? Que tem esse financiamento, esse auxílio, o Conselho Nacional de Educação, que vai estar também pensando em propostas, em formas de organizar essa educação básica, né? Então tem todo um sistema, o Estado, ora o Estado oferece em conjunto com as prefeituras do ensino fundamental, ora não. Então, quer dizer, a legislação permite essa questão, né? Então, só para demarcar mesmo, né? Então, não quero me delongar nessas questões. O artigo 24, né? Ele traz a educação básica nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Bom, aí é da educação básica como um todo, ainda não está definindo aqui a EJA, né? Fala de carga horária anual mínima de 800 horas, aí essas 800 horas tem que ser organizadas em 200 dias letivos, que é o nosso, no mínimo 200 dias letivos, né? Então, não quer dizer que não possa ter mais, né? Então, isso para o ensino fundamental, veja bem que isso seria um problema para a educação de jovens e adultos. Se a gente pensar em 800 horas, em 200 dias letivos, é até difícil fazer mais, né? Mas se a gente pensar nisso, a gente teria que ter, no mínimo, 4 horas de aula no dia. Se a gente pensa que o ensino noturno, onde uma boa parte dos educandos de EJA estão, a gente pensaria no ensino das 19 até às 23 horas, até às 11 horas. O ensino, o educando ali, o educando que trabalhador, o educador também trabalhador. Então veja bem que aí não dá para a gente pensar que isso seria fácil. Inclusive a rede municipal de educação de Goiânia, durante um bom tempo, né, Márcia, ela funcionava das 19 até as 23h20, porque tinha um tempo de intervalo, né? Perdão, um município que oferecia dentro do estado que no município tinha, mas era da rede estadual até as 23h20. Eu não era educador nessa época, por isso que eu puxo muito essa memória, né? Mas aí, então a gente vê que isso não é interessante. Mas já também na LDB, mais adiante, se a gente pegar, for destrinchando, já existe uma certa flexibilização para o horário, para a modalidade de EJA e para o ensino noturno. Tá? Mais à frente aí a gente já vê lá no artigo 34, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado para a permanência na escola. São ressalvadas os casos do ensino noturno
e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Então, o artigo 34, ele traz essa questão, tá? E já na sessão, na próxima sessão, a gente tem a sessão de Educação de Jovens e Adultos na LDB já, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Às vezes, assim, eu quero pedir perdão se estiver sendo um pouquinho chato, mas porque isso traz muito esses artigos, tá? Mas a ideia é um pouco a gente refletir nesse espaço de perguntas depois, tá? A educação, no artigo 37, então, inicia falando assim dessa educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, ou seja, ela regulamenta quando falar que não é só de 4 a 17 anos, desde a Constituição de 88. Veja bem que aí a gente está falando em 1996. Bom, a partir de todos, aí tem o artigo 38 também, que fala aí sobre os cursos e exames supletivos. Então existia essa ideia da suplência, né? Então tem diversos aí artigos aí que a gente pode fazer essa relação com a educação de jovens e adultos. Mas, justamente no parecer Jamil Cury, que é um parecer 11 de 2000 do Conselho Nacional de Educação, na sua Câmara de Educação Básica, que a EJA, esses direitos, esses artigos que estão falando sobre o ensino noturno, que a gente falou aqui, sobre a modalidade de EJA, né, específica de EJA, é onde ele vai falar assim, olha, nós estamos tendo muitas prefeituras, muitos estados que estão nos procurando, perguntando, mas como é que a gente vai atender essas especificidades desse educando trabalhador? Então, essas provocações ao Conselho Nacional de Educação Básica dá início a uma consulta a universidades, a fóruns, para construir junto um texto, uma resolução do Conselho Nacional de Educação para ver como é que vai ser esse funcionamento dessa educação de jovens e adultos, né? Porque isso é função do Conselho Nacional. Porque as leis, elas existem, mas elas precisam ser o quê? Regulamentadas. Porque a lei, ela é fria, mas o entendimento delas, as especificidades, elas precisam aparecer nesses outros instrumentos, tá? Então, é o parecer Jamil Cury que dá toda essa linha. Bom, ele é muito interessante porque é um parecer, eu vou só citar algumas partezinhas, porque esse parecer esse material que tem esse tanto de folhas aqui. Então, assim, seria quase impossível a gente falar disso aqui, né, nesse tempo. Mas se eu pudesse ser um pouco sintético nisso, eu diria que o parecer Jamil Cury traz algumas coisas como a EJA, de acordo com a LDB, né, ela passa a ser uma modalidade. Então, ele reforça que lá na LDB que veio isso. Depois, ele fala que esse parecer com as dúvidas, né, dos entes federativos, como eu falei. E ali, ó, tem a visão da EJA como dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso nem domínio da escrita e leitura como bens sociais. Ou seja, ele traz essa ideia de que a EJA tem nessa intenção reparar essa exclusão que foi tão falada aqui, correto? Porque é um direito social da pessoa a leitura, escrita, o cálculo, né? Então, quer dizer, o domínio das habilidades para que vivam em sociedade, porque a educação é um direito, reforçando um direito social, não é isso? Então, ele traz também, ele fala sobre as bases legais, ele faz todo um histórico das leis, da legislação, ele fala também eu vou tentar, 5 minutos, né? A Constituição, ele traz a LDB, declaração, como foi falado aqui, das confiteias de Hamburgo, e também John Tien, ele faz algumas análises nesse sentido, porque o país, ele participa de organismos internacionais
que também pensam a educação de jovens e adultos, e nessas organizações, nessas conferências, esses encontros entre os países, eles vão fazendo o quê? Acordos para que a educação caminhe não só num determinado país, para que não seja direito, uma educação de qualidade só nos Estados Unidos, só na Europa, né? Para que isso se estenda. Então, eu acredito que isso aí é o que há de mais forte no parecer Jamil Couto, né? Já a resolução 3 de 2010, ele traz algumas coisas que eu acho que eu queria compreender a elas nesse momento final. Ele diz assim, quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formação de outros pareceres já. Aí ele fala assim, para os anos iniciais do ensino fundamental, a duração deve ficar a critério do sistema de ensino. Ou seja, quando a gente fala daquele ensino fundamental, da primeira fase, a alfabetização, né, até ali o que seria a quarta série, né, ou o quinto ano, uma ideia para a gente só fazer um paralelo com a educação fundamental, isso aí seria organizado de acordo com a especificidade da rede municipal de educação, por exemplo, né, que a gente está tratando aqui de uma rede municipal. Para os anos do ensino fundamental, essa carga horária, se é um ensino presencial, a resolução diz que ela é de 1.600 horas, mas ela não fixa se são 3, se são 4 anos. Tá? Lembrando que isso é para a organização do ensino, da educação de jovens e adultos, desses anos finais aí do ensino fundamental. Ela não é para o educando. Por quê? Porque na legislação tem garantido o tempo do avanço, da classificação, da reclassificação. Então, é direito federal. Então, a gente sabe que o ex-educando ele não precisa necessariamente participar de 1.600 horas, né? Então, se o tempo para ele, se 1.000 horas, se 1 ano e meio, se 2 anos, o que a Márcia colocou aqui, né? For o tempo de qualidade para que ele conclua esses estudos, isso está garantido a ele na legislação, né? E isso precisa ser construído, como é que vai se pensar tanto nos planos, né? Quanto também na proposta político-pedagógica da rede que o educando esteja vinculado, né? No caso, a rede municipal aqui de vocês, tá? Para o ensino médio, 1.200 horas no mínimo, certo? E aí, só pontuando, foi falado que eu falaria sobre o financiamento, né? Nós tínhamos um modelo, a partir da LDB, após a LDB, foi construído o Fundef. Esse fundo, ele somente financiava o ensino fundamental, tá? Então, primeiro era ensino, né? Se pensava em ensino, então a gente tem isso como uma concepção limitada do que é educação, né? O ensino, só esse momento de transmissão de conteúdo, então é para a transmissão, então demarca uma educação que não é a que a gente acredita, que é uma educação emancipatória, né? Então, ele não mantinha a EJA. A EJA, ela se organizava aonde? No ensino fundamental, por isso que o educando ia até às 11h20 da noite, ali no ensino noturno. Então, assim, veja bem que é algo complicado, para que se tivesse financiamento. Mas, posterior a isso, vem o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. E quando a gente fala de educação básica, a gente está falando de educação, educação infantil, né, para as crianças, de 0 até antes dos 6 anos, dos 6 aos 17, que aí seria ensino fundamental e médio, e da educação de jovens e adultos, ou ensino noturno, como algumas redes também oferecem. Então, tem essa possibilidade de financiamento. Nossa luta, e aí eu convoco a todos que estão aqui,
é para que a gente possa estar nesses espaços dos fóruns dos movimentos, para que hoje o nosso educando de EJA, a rede que tem um educando, ele recebe R$ 2.400 ao ano para aquele educando que está ali. O educando, isso no estado de Goiás, porque isso depende de cada estado. O educando, a secretária está ali dizendo, né? Está ali confirmando ali comigo. O educando do ensino fundamental é em volta de R$ 3.400. Quer dizer, o nosso educando que foi excluído historicamente, mesmo assim, ele ainda tem R$ 1.000 a menos no financiamento dele. Aí não é de se surpreender, porque que algumas redes acabam optando por não manter a educação de jovens e adultos. Então, assim, é lamentável, porque aí a gente olha só para o financiamento e aí a gente fica triste com isso, mas diz que é necessário que a gente compreenda essa educação de jovens e adultos para além dessa questão financeira, como direito, como eu comecei a minha fala, como direito social, como direito subjetivo. Tá? Então a gente tem que entender e compreender isso, mas lutar por financiamento, porque a gente também não faz educação de qualidade sem financiamento. Tá? Qualquer coisa que a gente tenha nessa escola aqui, ó, custou dinheiro. Essa energia que está aí, tudo, né? O salário dos professores, dos profissionais da educação e tudo mais. Tá? Então é mais ou menos nessa linha que eu marco minha fala. A gente sempre quer falar um pouco mais, mas assim, a gente sabe tem que se disciplinar quanto ao tempo, tá? Muito obrigado pela oportunidade de falar. Gente, eu sei que está muito frio, pedi até meu casaco ali que estamos aguentando, mas a gente já está acabando, tá? A gente não poderia deixar de ouvir o seu Teixeira, educando da Escola Municipal Presidente Vargas, na Rede Municipal de Educação de Goiânia. Concluiu o curso em Informática do ProEJA-FIC Pronatec em 2014. Atualmente é educando da EJA do IFG de Goiânia. Poeta, publicou volumes de questões em prosa e verso, segundo o entendimento do poeta. Ele escreveu livros, textos e poetas. Seu Teixeira, senhor Ademilson Teixeira Sobrinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quão gostoso da vida é viver. Para mim, esse momento, vivendo aqui com vocês, para mim tem um grande significado, eu posso crer nisso. E com base nisso aí, eu gostaria de vou fugir um pouquinho a programação aqui, para prestar uma homenagem a alguém, o qual nós devemos esse momento aqui a ele, né? Por tudo que tem nos acontecido. Recitar um poema homenageando essa pessoa. Esse poema, eu estava assim, um dia à noite, acordei lá de madrugada e de repente senti uma presença muito forte, e aí ele veio e eu só consegui dormir depois que eu escrevi. E ele diz assim: degustando a madrugada, quando o silêncio rondava, ouvi no escuro da noite o som de algumas palavras. Olhei ao meu arredor, ninguém eu pude enxergar. O dono daquela voz estava presente no ar. Estava presente no tempo, em tudo e em todo lugar, em tudo ao mesmo tempo, no céu, na terra e no mar. Fechando os olhos ouvi,
a mesma voz me dizer: filho, não tenhas medo, olhe dentro de você. Descobri que aquela voz saía de dentro de mim, era Deus conversando comigo, era Deus presente em mim. E assim ela disse: